Eu nunca torci tanto para uma briga como essa. E eu vou te dizer algo. Essa briga pode salvar o nosso país. Como vocês sabem, a desaprovação do Lula está disparando junto com o STF. Há uma percepção na população brasileira de que STF e Lula fazem parte do mesmo esquema, da mesma quadrilha, como se houvesse um consórcio ali, certo? Então esse escândalo do Banco Master envolvendo Dias Toffoli, que foi um cara que o Lula indicou, querendo ou não, está respingando no governo, principalmente porque tem lá Rui Costa, Jacques Wagner, mais uma galera do PT, teve as reuniões do Vorcaro com o Lula, teve o Lewandowski, enquanto ministro da Justiça, recebendo dinheiro do Vorcaro, o Alexandre de Moraes é visto como o grande protetor do Lula no Brasil, e aí está respingando no governo. E o governo está revoltado com isso. Lula está no desespero, ele precisa baixar a rejeição dele, a desaprovação. E para fazer isso, o que o Lula começou a fazer? Começou a bater no Master, né, no Vorcaro, mas começou a querer também entregar a cabeça do Toffoli, e o Moraes suspeita que foi o próprio Lula e o governo do Lula lá na Receita Federal que vazou as informações do contrato da esposa dele. Resumindo, Lula está entregando, está jogando os seus colegas do STF na fogueira para ver se ele sai como limpinho, o que todo mundo sabe que não é. E aí o STF tá soltando umas indiretas. Ó, Lula, a gente te tirou da cadeia, cara. A gente te descondenou, te colocamos na presidência. A gente prendeu o seu adversário, a gente censurou milhares de pessoas. E é assim que você nos paga? É muita ingratidão. Hoje o STF mandou um recado pro Lula. Lula recebe alerta para baixar o tom e evitar confronto com o Supremo. Olha, cara, só no Brasil que você lê um absurdo desse. O presidente recebe um alerta para baixar o tom e evitar confronto com o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Tem algumas coisas que o Lula colocou para votar lá, como por exemplo, ele furou o teto fiscal, ele explodiu a economia do Brasil, ele arrebentou com todo mundo. E aí, ó, onde é que eu li aqui? Aqui. Segundo integrantes do governo, Lula fala o que pensa, sem filtros, e isso tem consequências. O Supremo tem inúmeros julgamentos de interesse do governo, incluindo bombas fiscais, que podem impactar em 234 bilhões o caixa da União. E há investigações que envolvem seu filho mais velho, o Lulinha. Então, peraí, olha o que o STF está falando. Literalmente, Lula, protege nós aí, senão nós vamos ter que prender seu filho, que nós sabemos que é corrupto, e nós vamos ter que negar os seus pedidos aqui e causar um rombo no seu governo, que você não vai ser eleito. Não tem briga melhor para o Brasil do que esses dois. Lula está numa encruzilhada. Rejeição muito alta, tem que se desvencilhar do Banco Master e do STF, então tem que bater no STF e no Banco Master. Porém, se ele bater no STF e no Banco Master, o STF vai para cima do filho dele corrupto, que já tem provas o bastante para prender, e vai para cima do Caixa da União também, dando um prejuízo de 234 bilhões. Que o Lula... Lula tá numa situação, irmão. Meu Deus do céu, man. Que desastre que ele arrumou para ele. O Ricardo... Aí termina assim, ó. O recado foi claro, confronto não é bom para ninguém. Então, vocês reparem que nessa celeuma toda, nessa enxurrada de escândalos, tem lá Centrão, Lula, STF, Paulo Gonet, diretor da Polícia Federal, ex-ministro da Justiça do Lula, só não tem a direita? Você parou para reparar que em todos esses escândalos que estão surgindo aqui, não tem a direita? Você não vê o nome da direita mesmo envolvido em nenhum desses escândalos. Então, que eles briguem entre si, que eles cometam autofagia, que eles se destruam, mas que sobre a direita no final das contas. Cara, que recado, que loucura, hein? E o Moraes estava suspeitando do governo, tá puto com o Andrei Rodrigues, porque ele entregou aquele relatório lá pro Fachin, mostrando que o Moraes tinha recebido mensagens do Vorcaro, o Dias Toffoli, né? Que o Dias Toffoli estava recebendo dinheiro do Vorcaro. Vem aí a público essas mensagens do Moraes, que até agora ele não explicou o que é que ele ia bloquear. E o Lula, vendo que a podridão está se apoderando da Suprema Corte, tá jogando todo mundo na fogueira. Só que é muita ingratidão, Lula. É muita ingratidão. Você só está hoje sentado na cadeira da presidência, como o próprio Gilmar Mendes disse. Né? O Lula nos deve a Previdência. Graças ao STF, Lula venceu. Ele fala isso em uma coletiva de imprensa. Lula, ingratidão é algo que o povo não esquece. Agora, o que você vai fazer? Eu não sei. Sinceramente, você está numa encruzilhada que não tem saída.